A paz do Senhor Jesus, amados. Tudo bem com vocês? Eu sou o Maquilar Dias e estou aqui trazendo um subsídio das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando a lição sobre o tabernáculo, né? A última lição para o próximo domingo, o sacerdócio, né? Celestial, sacerdócio celestial, que vem falando aí de Cristo, de Jesus, o soberano. E eu quero aí correr a lição, fazer um panorâmica aí, dar uma relembrada, esses 3 meses de lição que nós estudamos aí. E eu quero aí falar alguma coisa. Para falar do sacerdócio celestial, onde vai abordar aí os temas, os tópicos, né? Vai abordar aí os tópicos. O sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Onde tem outro tópico 2, que é o sacerdócio universal da igreja. O tópico 3, o maior e mais perfeito tabernáculo. E aí tem a conclusão. Amados, eu quero decorrer aí a lição, falar algo sobre o tabernáculo, aquilo que a gente estudou, aprendeu e o Espírito Santo nos revelou. É uma lição belíssima. E eu quero que você fique conosco aí até o fim. Você vai gostar. Eu garanto que você vai desfrutar desta aula, desse subsídio, né? Eu garanto que você vai fazer aí uma reflexão, você vai repassar aí, vai fazer um panorâmica do tabernáculo, né? E é interessante. Bom, o tabernáculo, se você olhar lá em Apocalipse, você vai ver que vai ter um tabernáculo que vai ser instituído, esse tabernáculo. Só que, se você olhar lá no princípio da Bíblia, você vai ver que lá no princípio, no livro do Gênesis, nos primeiros versículos e capítulos, Deus, ele já tinha estabelecido um tabernáculo, certo? Aí você vai falar assim, como, irmão Maquilar, que Deus estabeleceu um tabernáculo? Raciocina comigo, vamos caminhar junto aqui nessa reflexão e nessa colocação. Deus, quando ele faz a terra, certo? Deus faz a terra. Deus, ele faz o Éden. Deus faz um jardim dentro do Éden, aonde ele coloca o homem, certo? Então, a terra é o átrio, o Éden é o santo lugar, e o jardim onde o homem está dentro é o santíssimo lugar, certo? A Bíblia diz que Deus, todo dia à tarde, vinha falar com o homem, cultuar com o homem. O homem e Deus faziam um culto, certo? Tete a tete. Deus descia no santíssimo lugar, porque no santíssimo lugar, que era o jardim dentro do Éden que estava na terra, Deus tinha colocado o homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. O homem, vocês sabem que ele era puro, ele era como Deus, o homem não tinha pecado. Ok? O homem não tinha pecado.
Então o homem estava no Santíssimo Lugar, porque ele era uma pessoa, um sacerdócio. Desculpa. Quando Deus criou a terra e todas as coisas que tinha, Deus falou para Adão: Adão, sujeitai que a terra é sua, você é o sacerdócio de Deus aqui na terra. Você vai dominar sobre tudo, porque você é o representante de Deus na terra. Você é o sumo sacerdote de Deus. Então você está no Santíssimo Lugar, no Santo do Santo, porque você não tem pecado, certo? Muito bem. Então, ali está o primeiro tabernáculo na terra. Aí se você me perguntar, mas espera aí, mas a serpente estava lá dentro do jardim, tanto é que a serpente induziu a Eva ao pecado. Certo? Pois bem. Só que o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz lá em Levítico? A Bíblia diz lá em Êxodo também. A Bíblia diz o seguinte: se o sacerdote permitisse o pecado nele, lá dentro do Santíssimo Lugar, ele morreria. Por quê? Porque ele tem um livre-arbítrio, ele poderia muito bem compactuar com o pecado e levar o pecado para dentro do Santíssimo Lugar. E daí ele morreria. Foi o que aconteceu com Adão. Adão permitiu que o pecado entrasse lá dentro do jardim, no Santíssimo Lugar. E ele só não permitiu como ele deu lugar para o pecado. E no momento que ele fez isso, até naquele momento, ele era o sumo sacerdote, estava no Santíssimo Lugar. Quando ele fez aquilo, o que aconteceu? Quando ele fez aquilo, ele pecou. E o salário do pecado é a morte. E ele pecando, ele morreu. Morreu dentro do Santíssimo Lugar. Teve que ser tirado para fora. Certo? O Santíssimo Lugar que o sacerdote entrava, onde tinha a Arca da Aliança, que simbolizava Deus, lá no Éden, no jardim dentro do Éden, que estava sobre a terra, no Santíssimo Lugar que era o jardim, onde Adão conversava com Deus, era a própria pessoa de Deus que descia, a teofania de Deus que descia e conversava com o homem. Deus estava presente no Santíssimo Lugar junto com Adão, a própria pessoa de Deus. Aqui no Santíssimo Lugar, simboliza, a arca simbolizava a presença de Deus. Você está entendendo? Então, o que acontece? Acontece que isso é forte, porque isso é muito forte. Você vai ver que esse tabernáculo foi o primeiro tabernáculo instituído por Deus, certo? Aí se você pegar a sua Bíblia, e abrir em Apocalipse, se você pegar a sua Bíblia e abrir em Apocalipse, ó, se você pegar aí sua Bíblia, capítulo 21, fala assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada a seu esposo. Então vi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então vi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Amados, o tabernáculo é um símbolo muito forte
É um símbolo muito forte. Então, é essencial. Então, quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo da forma que ele pediu, aquilo tem um símbolo muito forte, certo? Por quê? Porque simboliza ali Jesus. Jesus está presente. Vamos ver o tabernáculo de Moisés. Você vai ver ali no início, já eu chego ali na lição do sacerdócio celestial, só para você ter aí uma visão ampla, para você entender que esse tabernáculo não foi coisa inventada por Moisés. Tem ali o altar de sacrifício, certo? Que simboliza ali onde matava o cordeiro, o carneiro, a ovelha, certo? Onde tinha que ser derramado sangue. Para quê? Para cobrir o pecado do povo israelita, ok? Depois tem a pia de purificação, tem a pia de bronze, aonde o sacerdócio tinha que se lavar, se purificar, certo? E ali ele tinha que deixar suas imundícies, refletir a sua imagem naquela água. E enquanto ele estava vendo sujeira, ele tinha que deixar. Aquela bacia, ela simbolicamente simboliza Cristo, né? Quando eu aceito Jesus, eu passo pelo meu altar de sacrifício, onde eu deixo ali o vício da bebida, o cigarro, a prostituição, a avareza, o apego nas coisas materiais. Eu deixo tudo ali, eu deixo ali minha devoção para outros santos, eu deixo todo ali no altar de sacrifício e me aproximo agora da bacia de purificação, que daí simboliza o batismo nas águas e também simboliza que eu estou, simboliza Cristo ali, certo? Você vai observar que quando Naamã, o leproso, né, ele vai até Israel, que a menina diz que lá em Israel tinha um homem de Deus, ele vai até Israel e ele vai procurar Eliseu. Primeiro ele procura o rei, né? O rei simboliza o governo do mundo, e muitos homens não conseguem resolver suas pendências porque vai procurar o governo, vai procurar autoridade para resolver uma coisa que é espiritual. Quando é uma coisa material, você deve procurar as autoridades e respeitar. Mas quando é coisa espiritual, só se resolve no nível espiritual, que é um nível mais alto. Então, ele vai até o rei não resolve. Aí ele vem até a casa do profeta Eliseu, que ali simboliza Deus, certo? Só que como Naamã está leproso, está sujo, está com símbolo do pecado, é a lepra, o que acontece? Acontece que o profeta não veja ele não consegue ver o profeta, ele não consegue olhar para o rosto do profeta, o profeta não tem condições de olhar para ele, porque o profeta simboliza Deus, e o homem no pecado, o homem como está com pecado, ele não pode ter acesso a Deus, porque ele morre, porque Deus não compactua com o pecado. Então, fazendo um paralelo, Eliseu não olhou para Naamã, porque Eliseu simbolizava Deus e Naamã o homem pecador. Então Deus não olha para o homem com pecado. Deus só olha hoje para o homem no pecado, porque Jesus está entre Deus e o pecador. E Jesus é um filtro, onde quando Deus quer fulminar o homem com o pecado, Deus olha para Jesus, e como Jesus venceu no Calvário, todo o poder foi entregue, certo? No céu, na terra, embaixo da terra, é o nome sobre todos os nomes. Deus respeita o pacto que ele fez com Cristo. Então ele olha para Jesus, e através de Jesus Deus nos enxerga, que daí é um filtro, aí Deus não nos fulmina. Então o profeta simbolizava Deus, falou, olha, manda esse pecador ir lá no Rio Jordão,
se lavar, certo? Se lavar. Quando ele dá 7 mergulhos, primeiro, por que 7? Porque 7 é o número da perfeição, certo? É o número de Deus, o número da perfeição. 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Muito bem, Naamã fica irritado e diz, olha, lá na minha terra tinha rios mais limpos que o Rio Jordão, eu poderia ter me banhado lá. O amigo dele, a Bíblia diz que um companheiro dele dá um conselho para ele, fala, olha, Naamã, se o profeta mandasse você fazer coisas muito mais difíceis que tomar banho nesse rio, você não faria para ficar curado, para ficar limpo? Sim, eu faria. Então, meu filho, o que custa você dar 7 mergulhos ali no Rio Jordão? Não é nada demais. Esse amigo simboliza o Espírito Santo. Quando Deus manda nós fazer algo, manda o pecador se converter, manda o pecador se lavar, e o pecador está com o coração duro. Então, esse amigo que é conselheiro, que dá o conselho, simboliza o Espírito Santo, convencendo o homem do seu pecado. Naamã vai até o Rio Jordão e se banha. E quando ele dá 7 mergulhos, a Bíblia diz que a sua pele fica mais limpa do que a pele de uma criança. Ele fica purificado, certo? Restaurado. Por quê? Simbolicamente, o Rio Jordão é um rio milagroso. Isso é real, ele é milagroso. E simbolicamente, ele é um rio que simboliza Jesus. Certo? E eu vou explicar para você por que nós estamos falando, irmão, do sacerdócio celestial. Eu estou lhe explicando para você sobre Jesus, o símbolo do tabernáculo, que é Jesus, certo? Por que o Rio Jordão? Vou explicar para você por que ele simboliza Jesus. Por que Naamã teve que descer ao Rio Jordão, se banhar nele para ficar purificado? Porque eu e você, para ser limpo dos nossos pecados, nós temos que ir até a Jesus, confessar a Jesus, converter a Jesus. Aí Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós somos nova criatura através de passar por Jesus. Então Naamã foi até o Rio Jordão, porque o Rio Jordão simboliza Jesus. Por quê? Qual é o mistério do Rio Jordão? Se você talvez não sabe, o Rio Jordão ele nasce no cume do Monte Hermon, tá? Não é Hermon, não é com H, tá? O Monte Hermon é outro monte. Estou falando do Monte Hermon, tá? Que é dos Salmos. Como o orvalho que cai sobre o monte do Hermon, é como o óleo que cai sobre a cabeça de Arão, que desce pelas barbas e vai até a orla do seu vestido, tá? Isso aí o salmista fez porque ele conhecia a história do Rio Jordão. O Rio Jordão nasce no pico do monte Hermon, porém não tem nascente. O orvalho que cai em cima, os orvalhos que caem lá em cima do pico do monte, ele congela. Quando o sol sai, derrete. E ela começa a descer aquela água pelo monte. Não tem nascente. Não é como todos os rios, porque todo rio tem uma nascente. Ele nasce de uma nascente de uma mina bem pequenininha, vai indo, vai crescendo, crescendo, crescendo. Geralmente ele deságua dentro de outro rio maior ou dentro do mar. O rio pequeno, as nascentes sempre descem para o rio maior ou para o mar. Certo? Porque ele tem uma nascente e ele tem que encontrar um rio maior para ele fazer parte ali daquelas águas ou do mar. O Rio Jordão, ele não tem nascente. Ele nasce do orvalho que cai, congela, derrete e forma o Rio Jordão. Jesus também não tem nascente. Jesus, toda a vida ele existiu. Ele não teve uma nascente. Certo?
Jesus não tem nascente. Depois o Rio Jordão desce, ele forma ali o Lago da Galileia, certo? Ele forma o Lago da Galileia, onde Jesus ficava com Pedro ali. Muitos falam Mar da Galileia, mas na realidade é um lago muito grande. Depois continua descendo o Rio Jordão e chega lá embaixo, ele forma o Lago Morto. O Mar Morto, ou Lago, que é um lago também, ou o Lago de Sal, certo? Onde nada sobrevive, porque tem muito sal. Chega ali, o rio para ali, ele não desce para outro rio maior. Por quê? Porque se aquele rio simboliza Jesus, não tem ninguém maior que Jesus. Ele não precisa desaguar em nada que seja maior que ele, porque Jesus é maior de tudo, do que todos. Quando chega naquele mar ali de sal, o que acontece? Evapora, sobe para o céu. Jesus, ele é eterno, ele vem gerado pelo Espírito Santo, pelo vapor, pelo orvalho, e quando ele ressuscita, ele faz o quê? Sobe para o céu. Varões Galileu, o que vocês estão olhando? Este mesmo Jesus que subiu, um dia ele vai descer. Você entendeu? Não tem nascente e não deságua em rio maior. Jesus toda a vida existiu e ele não precisou de acabar em ninguém, porque ele é soberano e maior que todos. Certo? Por isso que ele simbolicamente simboliza Jesus, o Rio Jordão. E muitos falam, mas o Rio Jordão é sujo. É. Mas Jesus fala o quê? Lá na cruz. Eu estou levando todos o pecado da humanidade sobre mim. Jesus não teve pecado. Tá? Jesus ele teve todos os desejos e sentimentos que o ser humano tem, porque ele precisava saber o que eu sinto. O amor, ele chorou quando soube que o amigo dele tinha morrido. Ele sentiu saudade do seu pai adotivo quando o pai morreu. Ele teve as suas limitações no seu ministério. Ele só pôde começar depois dos 30 anos. Primeiro ele teve que cumprir a parte dele de judeu, de israelita. Certo? O pai dele, José, morreu de infarto, pai de criação. Ele ainda tinha 17 anos de idade. Ele não pôde ressuscitar o seu pai, porque o seu ministério ainda não tinha começado. Certo? Ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu medo, ele sentiu pavor. Quando ele fala, Deus, afasta de mim esse cálice, não é o cálice da chibatada, do carrasco, não, isso aí para a coroa de espinho, não.